Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. You are all very welcome to one more broadcast of the Life for All Institute. Tema geral, Gênesis, o princípio. General subject, Genesis, the beginning. Mensagem 21, Nimrod e o governo humano em oposição a Deus. Message 21, Nimrod and the human government in opposition to God. Gênesis 10, versículo de 1 a 32 e 11, de 1 a 9. Genesis 10, verses 1 to 32, and chapter 11, verses 1 to 9. Somente para os que nos acompanham saberem que nós estamos na África do Sul, Johannesburg, numa conferência da África. Just for those who are following us, we are in Johannesburg, South Africa, in a conference in Africa. Aqui nós contamos com a participação de vários irmãos de vários países aqui da África. We are counting with the participation of many brothers from many countries in Africa. E antes disso já visitamos Quênia, estivemos ali um dia e meio. And before that, we also visited Kenya. We spent 1 day and a half there. Graças ao Senhor, as igrejas aqui da África estão entrando em uma segunda fase nesse novo começo. Thanks the Lord, the churches in Africa are entering in a second phase in this new beginning. A segunda fase de consolidação de uso das ferramentas para o avanço da obra. It's a second phase of the consolidation and the use of the tools for the advance of the work. Acreditamos que o Senhor vai avançar muito mais rápido aqui neste continente. We believe that the Lord is going to advance in a much quicker way here in this continent. Antes de entrar na mensagem em si, eu queria compartilhar um pouco da nossa imersão ultra refinada ali no grupo. Before entering in the message itself, I would like to share about the refined immersion we did in the group. Nós usamos a imersão de domingo, item 3, We used the immersion of Sunday, item number 3. que diz: a igreja é a fortaleza de Sião que luta pelo reino de Cristo. That says the church is the fortress of Zion fighting for the kingdom of Christ. Nós somos essa fortaleza. We are this fortress. Precisamos lutar bravamente para que o Senhor forme um exército com os adolescentes, os capitães e os intendentes. We must fight bravely so that the Lord may form an army of youth, captains and senior stewards. Hoje recebemos um reforço, os valentes de Davi. Today we have received reinforcements, David's mighty men. Nós, na fortaleza de Davi, lutaremos pelo reino, para que Cristo volte a governar a terra, começando por nós. We in David's stronghold will fight for the kingdom, so that Christ will once again rule the earth, starting with us. Chega do governo da consciência e dos homens. Enough of the rule of conscience and men. Cristo precisa governar primeiramente na igreja e na fortaleza. Christ must rule first in the church, in the stronghold. Eu comentava ali com os irmãos do grupo que Deus finalmente conseguiu alguns valentes de Davi que acompanham Davi de perto. I commented with the brothers in the group that God finally found some mighty men of David who followed David closely. A origem de valentes de Davi foram aqueles que seguiram de perto o rei Davi. The origin of the mighty men of David is those who followed David closely. Eles acompanharam todo o processo desde que Saul foi ungido rei They em followed Israel. all that process since when Saul was anointed king over Israel. E assim que Davi foi ungido, recebeu uma missão de Deus para lutar contra os amalequitas e destruir totalmente o Amaleque. And as soon as Saul became king, he received the mission of fighting against the Amalekites and destroying completely Amalek. E Saul não obedeceu totalmente à palavra de Deus, conservando em vida o rei Agag, e também o povo quis preservar o melhor do gado e do rebanho. And Saul did not obey God, and he preserved
King Agag and the people also preserved the best part of the flock. Por causa dessa desobediência, Deus o destituiu como rei. Because of this disobedience, God destituted Saul as king. Em seguida, Deus usou Samuel para ungir a Davi. And after, God used Samuel to anoint David. No entanto, Saul não se retirou do trono. But Saul did not leave the throne. E, pelo contrário, mais tarde passou a perseguir a Davi e buscar matá-lo. But by the contrary, he began to persecute David and try to kill him. E com certeza, esses que seriam os valentes de Davi acompanharam toda essa história. And for sure, all these who were the mighty men of David, they followed all this story. Durante o tempo em que Saul forçou o seu reinado sem estar debaixo do governo de Deus, During the time that Saul forced his kingdom without being under the government of com God, certeza não havia bênção de Deus sobre o reino de Israel. for sure there was no blessing upon the kingdom of Israel. Então, esses valentes de Davi acompanharam todo o processo e Saul procurando matar a Davi e Davi fugindo de Saul. So these mighty men of David followed this whole process, and Saul was trying to kill David, and David was running away from Saul. E quando Davi se refugiou na caverna de Adulão, esses valentes de Davi se juntaram a ele. And when David sought refuge in the cave of Adullam, these mighty men of David joined him. Porque estou contando essa história, eu quero dizer que os valentes de Davi, eles seguem por uma visão. Why am I telling you this story? I want to tell you that the mighty men of David followed David because of a vision. Porque é um grupo de pessoas, valentes de Davi, é um grupo de pessoas que querem o retorno do reino de Deus sobre o povo de Israel. Because they were a group of people, the mighty men of David wanted the restoration of the government of God upon Israel. E viram que Deus era com Davi, And they saw that God was with David. mas Saul ainda continuava usurpando o trono. But Saul still continued usurping the throne. Eles voluntariamente vieram até Davi e se colocaram às suas ordens, And they voluntarily came to David and they put themselves under his orders. porque desejavam o governo de Deus sobre Israel. Because they desired God's government over Israel. O mesmo acontece conosco hoje. The same happens to us today. Nós estamos aqui por uma visão. We are here because of a vision. Nós estamos aqui porque nós desejamos que Deus governe sobre a terra. We are here because we desire God to govern over the earth. Depois da queda do homem, Deus perdeu a oportunidade de governar sobre a terra. After the fall of man, God lost the opportunity to rule over the earth. E o homem era continuamente mau o seu desígnio. And the intent of man was continuously evil. Não havia conserto para o homem pecador. There was no restoration for the sinner. Deus tinha de esperar até a vinda do descendente da mulher. God had to wait for the coming of the seed of the woman. E com a vinda de Cristo, Deus reacendeu-lhe a esperança. And with the coming of Christ, hope was reignited. Cristo chegou aqui na terra para pregar o evangelho do reino. Christ came here to earth to preach the gospel of the kingdom. Ele deseja estabelecer o reino de Deus aqui na terra. He desires to establish the kingdom of God here on earth. E a partir da pregação do evangelho do reino, irmãos, nós estamos aqui como os valentes de Davi. And with the preaching of the gospel of the kingdom, brothers, we are here as the mighty men of David. O nosso coração arde pelo reino de Deus. Our heart burns for the kingdom of God. Nós estamos aqui atrás do Senhor, por onde quer que o Senhor esteja, nós somos seguidores do Cordeiro. We are here going after the Lord. Wherever the Lord is, we are the followers of the Lamb. Não estamos aqui porque alguém nos manda fazer alguma coisa. We are not here because someone is telling us to do something. Nós estamos aqui porque nós queremos o governo de Deus aqui sobre nós e na terra. We are here because we want the government of God over us and over the earth. Tantos séculos se passaram, Deus não teve a oportunidade de governar essa terra. So many centuries have passed by and God still didn't have the opportunity to rule over the earth. Mesmo na história da igreja, 2000 anos
estão se passando e ainda Deus não consegue governar sua igreja. Even in the history of the church, 2,000 years went by and God still can't govern his church. Então nós, como os trabalhadores da última hora, não podemos mais ter essa atitude passiva como em outras gerações. So we, as the workers of the last hour, can no longer have this passive attitude as the other generations. Nós, como os valentes de Davi, da época de Davi, não estamos assistindo tudo passivamente. We, as the mighty men of David in the time of David, we are not watching everything happen passively. Nosso coração arde para que Cristo volte a reinar aqui. Our hearts burn so that Christ may come back to rule over here. Vamos deixar o Senhor reinar na terra e neste continente. Let us allow the Lord to govern this earth and this continent. Por isso nós nos alistamos, nós atendemos ao chamamento do Senhor. That is why we are enlisting ourselves, we are answering the Lord's call. Não é porque alguém está te assalariando. It's not because someone is here paying a salary. Não é porque alguém está te dando algum benefício. It's not because someone is here giving you a benefit. Ou não porque alguém manda você fazer. And it's not because someone is telling you to do so. Estamos aqui voluntariamente nos alistando a Davi. We are here voluntarily enlisting ourselves to David. O rei, Senhor, pode contar conosco. Lord, you may count on us. Estamos aqui à tua disposição. We are here at your disposal. Estamos aqui para lutar pelo estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. We are here to fight for the establishment of the kingdom here on earth, Começando pela igreja. starting through the church. Portanto, irmãos, nós ainda mais nessa segunda fase, That is why, brothers, even more in this second phase, nós vamos acompanhar mais de perto ainda a palavra ou falar de Davi, we will follow the word David speaking even closer para conhecer qual é o seu coração, o seu desejo. to know what is his heart, what is his desire. Nós queremos ter essa atitude dos valentes de Davi de serem proativos e praticar imediatamente sem demora. We want to have this attitude of the mighty men of David, of being proactive and then practicing everything immediately without any delay. Nessa segunda fase, vamos colocar ativamente todas as ferramentas em ação. In the second phase, let us put all tools actively into action. Vamos levantar mais adolescentes. Let us raise more teenagers. Vamos levantar mais jovens como capitães das tropas. Let us raise more young people as the captains of the troops. Vamos envolver mais intendentes, os irmãos maduros na igreja. Let us involve more senior stewards, the more mature brothers of the church. Que ninguém se sinta aposentado na igreja. May no one feel retired in the church. Todos precisam se tornar membros ativos, Everyone needs to become an active member, participantes na luta pelo reino. participating in the fight for the kingdom. E mais ainda agora estamos chamando os valentes de Davi. And even more, now we are calling the mighty men of David, Os que estão muito ocupados com o seu negócio, com o seu trabalho, those who are very busy with their businesses, with their work. estamos disputando o seu tempo com o mundo. We are fighting for their time with the world. Mas o Senhor vai vencer. But the Lord will win. O Senhor vai ganhar muitos corações do valente de Davi aqui para servir ao Senhor. The Lord will gain many hearts of the mighty men of David to serve the Lord. Certamente sem prejuízo algum ao seu trabalho e ao seu negócio. Certainly without any loss for their work or their business. Pelo contrário, Deus vai fazer prosperar em tudo. By the contrary, the Lord will make them prosper in everything. Porque o nosso coração é um coração de um valente de Davi. Because our heart is a heart of a mighty one of David. Estamos aqui bem próximo ao rei Davi, We are very close to King David, lutando pelo reino, fighting for the kingdom até que o Senhor venha. until the Lord returns. Esse é o nosso desejo. This is our desire. Vamos entrar na mensagem. Let's enter the message. Estamos em Gênesis capítulo 10. We are in Genesis chapter 10. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Now this is the genealogy of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth. And sons were born to them after the flood. Então eu vou comentar um pouco a partir dessas descendências dos seus 3 filhos de Noé. So I'm going to comment starting from these descendants of the children of Noah. Lembra do que eu falei na mensagem de ontem? Deus, toda a linha da Bíblia é a linha do governo de Deus. Remember what I said yesterday in yesterday's message?
All the line of the Bible is the line of God's government. E lembra do que eu falei, que Deus faz a sua obra por meio da sua palavra. And remember what I said, God does his work through his word. E também quando Deus criou o homem para governar, para dominar a terra. And when God created man to govern, to dominate the earth. E homem sozinho não tem capacidade para isso. Deus então plantou no meio do jardim do Éden a árvore da vida. And man alone does not have any capacity for this, so that's why in the middle of the Garden of Eden, God planted the tree of life. O homem não é a criatura mais capaz, mais perfeita que Deus criou. Man is not the most capable or most perfect creature that God created. Nós fomos criados até um pouco menor que os anjos, We were created even a little smaller than the em angels capacidade e em poder. in capacity and power. Mas Deus nos criou com uma capacidade que é receber Deus. But the Lord created us with a capacity that is of receiving God, Para que o capaz não seja o homem, mas o capaz seja Deus. so that the capable one would not be man, but the capable one would be God. Por isso ele soprou nas narinas daquele boneco de barro e o fôlego de Deus, fôlego de vida entrou no homem e se fez o espírito humano. That is why he breathed into the nostrils of that figure of clay, and the spirit entered that man. O espírito humano é justamente um órgão para contactar com Deus e receber Deus para dentro do homem. And the human spirit is exactly to contact God and receive God into man. Uma vez recebido Deus através da palavra de Deus, ele passa a dominar a nossa alma. Once man receives God through the word of God, God starts to dominate man's soul, Governar a nossa mente, emoção e to vontade. govern man's emotion, mind, and will. E assim, através de Deus, o homem sujeitaria a terra e dominaria a terra. And in this way, through God, man would subdue and dominate the earth. E Deus estabeleceria o seu reino de Deus na terra através do homem. Then God would establish his kingdom and his government on earth through man. O inimigo de Deus que se rebelou contra Deus, Lúcifer, que se tornou Satanás, o adversário de Deus. But the enemy of God that rebelled against God, that was Lucifer, and who became Satan, God's adversary. Sabendo disso, veio frustrar o plano de Deus. Knowing this, he came to frustrate God's plan. Antes que o homem pudesse receber Deus através da árvore da vida, ele interveio e enganou Eva. Before man ate of the tree of life to receive God, Satan intervened and deceived Eve. Fez o homem comer da árvore que Deus disse para não comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem morreu no seu espírito. He made man eat of the tree that God told him not to eat, the tree of the knowledge of good and evil, and then his spirit was dead. Que perdeu a sua função de fazer contato com Deus e receber Deus. Man's spirit lost its function of contacting God and receiving God. Pelo contrário, arrastou o homem para o outro reino, o reino de Satanás, o reino das trevas. By the contrary, it dragged man to the other kingdom, the kingdom of Satan, the kingdom of darkness. O pecado entrou no homem e entrou no mundo e pelo pecado a morte, e a morte então passou para todos e todos pecaram. Sin entered the world, and through sin death came in, and death reached everyone, and everyone sinned. Deus queria reinar em vida através do homem aqui na terra. God wanted to reign through life, in life, through man here on earth. Mas em Gênesis 3 o homem já foi enganado, caiu e Satanás passa a reinar no homem através da morte. But in Genesis 3, man was deceived, he fell, sin entered, and Satan began to reign through death. Deus então ainda tentou preservar o homem através do governo da consciência. God then tried to preserve man through conscience. Deus não apagou totalmente as funções do nosso espírito humano, preservou uma parte da consciência. God did not erase all the functions of the human spirit, but he preserved the part which is the conscience. Mas isso aparentemente também não segurou a maldade humana. But this also apparently did not withhold the evil of man. Quando chegou em Gênesis 3, Deus viu
que a maldade, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. In Genesis 6:5 it says, "Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually." Versículo 3 diz: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Verse 3 says, "And the Lord said, My spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years." Poucos entenderam o que quer dizer que o meu espírito não agirá mais para sempre no homem. Few have understood this phrase, "My spirit shall not strive with man forever." Essa palavra agir no original tem um sentido de contender. This word strive has a meaning of, in the original Greek, a meaning of contending. E o Deus ainda, o seu espírito, já que o espírito humano perdeu a função de se conectar com o espírito de Deus, mas ainda Deus contendia com o homem através da consciência do homem quando ele fazia o que era mal. When man lost the function, man's spirit lost its function of connecting to God, the conscience would still contend with man whenever he did evil. Então esse é o governo da consciência que Deus permitiu após a queda do homem. So this was the government of the conscience that God allowed after the fall of man. O que é governo da consciência? What is the government of the conscience? Eu vou dar uma pequena ilustração para vocês entenderem. I'll give a small illustration for you to understand. Lá na igreja em São Paulo, nós temos uma propriedade onde nós fazemos as reuniões centrais são feitas lá. In the church in São Paulo, we have a property where we have our main meetings there. Ali onde está a praça de alimentação, os irmãos colocaram um canto onde nós colocamos umas máquinas de autosserviço. And there where is the cafeteria in the corner, the brothers put some machines that is self-service. Seja café, seja qualquer outra coisa, e você pega as coisas e você mesmo paga. Either coffee or something else, and you can get your items and you yourself pay for it. Isso é governo de autoconsciência, governo da sua consciência. This is the government of your conscience. Você pega, ninguém está vendo, você paga. You get it, no one is seeing it, you pay for it. Se você não paga, a sua consciência tem que te acusar. If you don't pay for it, your conscience needs to accuse you. Aí os irmãos me falaram, tem 30% de irmãos que não pagam. And then the brothers told me that about 30% of the brothers don't pay for it. A consciência não funciona totalmente, The conscience does not work completely. né? E não funcionou até o dilúvio. And it did not work until the flood. E depois do dilúvio, quando Noé saiu da arca, And after the flood, when Noah exited the ark, Deus então estabeleceu Noé como autoridade sobre outros homens. God then established Noah as the authority over the other men. E Noé passou a receber autoridade de Deus como sua autoridade delegada sobre a humanidade. Then Noah received the authority of God as the delegated authority of God over humanity. E mesmo assim, vocês sabem que o governo humano também não funciona perfeitamente. Even so, you also know that the human government does not work perfectly. Fora da igreja, nós ainda estamos debaixo do governo humano. Out of the church, we are still under human government. Na África do Sul tem um governo humano. In South Africa, there is a human government. Em Angola tem o seu governo humano. In Angola, there is a human Em government. cada país nós temos governo humano, não temos? In each country, we have human governments, don't we? Em cada instituição, cada entidade, nós temos o seu governo humano. In each institution and each entity, we have the human government. E nós sabemos que o governo humano é falho, And we know that human government has its flaws. é imperfeito. It's imperfect. Mas Deus instituiu assim. But God instituted it in this way. Onde está o governo perfeito? Where is the perfect
government. Somente o governo de Deus. Just the government of God. E onde está o governo de Deus hoje na terra? And where is the government of God today on earth? Na igreja. In the church. Então Deus governa a igreja. So God governs the church. E esse governo é por meio da palavra. And this government is through the word. A palavra traz a própria presença de Deus e traz a autoridade de Deus e a direção de Deus. The word brings the presence of God himself, the authority of God, and God's direction. Aí, saindo da arca, vocês viram que eu falei rapidamente o que aconteceu com os 3 filhos, com Cã, quando Noé se embriagou, plantando uma vinha e se embriagou. Then, leaving the ark, I already told you quickly what happened, especially with Ham, after Noah planted a vine and he got drunk. E o filho mais novo é o Cã. E o Cã aparece sempre no meio, né? Sempre sem Cã e Jafé. E a gente pensa que Jafé era o filho caçula. Mas no capítulo 9 de Gênesis, versículo 24, ali fala que Cã era o filho mais novo. And we always see the order, it's Shem, Ham, and Japheth. So we always think that Japheth is the youngest son. But in Genesis 9:24, it reveals to us that Ham was the youngest son. E aí, por causa dele ter exposto a nudez do pai, vou encurtar a história, Deus então amaldiçoou a Canaã, seu filho. I'm going to shorten the story because Ham exposed the nudity of his father. God cursed Canaan, Ham's son. Eu falei ontem que essa exposição da autoridade, na verdade, é uma rebeldia contra a autoridade. I spoke yesterday that this exposition of the authority is actually a rebellion against this authority. Quando você expõe a falha de uma autoridade delegada por Deus, na verdade você não está satisfeito com ela e você não quer obedecer. When you expose a flaw of an authority delegated by God, you actually you do not want to obey this authority. Essa raiz de rebelião já estava há muito tempo até que cresceu e se tornou um fato. This root of rebellion was there for a long time until it grew and became a fact. Lembre-se que nós temos o DNA do diabo. Remember that we have the DNA of the devil. O diabo é o rebelde contra Deus. The devil is the rebellious one against God. É muito fácil nós também cairmos lutando contra a autoridade estabelecida por Deus. It is also very easy for us to fall fighting against the authority established by God. Porque nós temos essa mesma natureza satânica que se rebelou contra Deus. Because we also have the same satanic nature that goes against God's authority. Por isso, se você cultivar sua insatisfação, That is why if you cultivate this insatisfaction, se você permitir que esse sentimento de rebeldia, de insatisfação, de descontentamento cresça em você, if you allow this feeling of rebellion, of insatisfaction, grow inside of you, por fim uma oportunidade vai vir e você vai praticar ação de rebelião. at last the opportunity will come and you will practice this heart of Por rebellion. isso nós precisamos da lavagem de água pela palavra. That is why we need the washing of the water by the word. A palavra profética nos lava, The prophetic word cleanses us. limpa de nós toda a natureza pecaminosa, It cleanses us from all sinful nature, toda insatisfação, toda rebeldia. all insatisfaction, all rebellion. E, infelizmente, Cã não tratou disso e permitiu que isso acontecesse e que a sua descendência foi amaldiçoada. And unfortunately, Ham did not deal with this. He allowed this to happen, and his descendants were cursed. E essa mensagem nós vamos chegar no ápice da manifestação dessa insatisfação e rebeldia. And in this message, we're going to see the peak of this insatisfaction and rebellion.
Vamos falar rapidamente para onde foram os filhos de Jafé. Let us speak quickly where the sons of Japheth went to. Versículo 2, os filhos de Jafé são, Gênesis 10, tá? Versículo 2, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Madai, né? Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Os filhos de Gomer são, né, Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodamim. Esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua e segundo as suas famílias e suas nações. Genesis chapter 10, verse 2. The sons of Japheth were Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tyrus. The sons of Gomer were Ashkenaz, Riphath, and Togarmah. The sons of Javan were Elisha, Tarshish, Kittim, and Dodanim. From these, the coastland peoples of the Gentiles were separated into their lands, everyone according to his language, according to their families, into their nations. Eu vou falar um pouco, bem rapidamente, sobre, então, para os descendentes de Jafé, mas você não precisa se preocupar muito em, né, depois fazer imersão, não precisa. Né? I'm going to speak quickly about the descendants of Japheth, but you don't need to worry too much about immersing in this part. Jafé, em hebraico, significa abrir ou aberto. Japheth in Hebrew means to open or open. Os descendentes de Jafé povoaram nas regiões costeiras do Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo, espalharam-se para o norte até a Europa e parte da Ásia, principalmente Europa, Europa Oriental e a Ásia Ocidental. Né? So the descendants of Japheth populated the coastal regions of the Mediterranean, and they scattered themselves to the north until Europe and parts of Asia. So that's Eastern Europe and Western Asia. Gomer seriam os cimérios da região do Cáucaso, que se mudaram para o sul da Turquia Oriental e Armênia. So Gomer are the Cimmerians of the region of Caucasus, and they moved to the south of Turkey and the eastern part of Turkey and Armenia. Magog é desconhecido, no entanto, imagina-se que seja a região do Mar Negro sob o governo de Gog, rei mencionado em Apocalipse 20, versículos 8 e 9. So Magog is unknown, but we imagine that it is a kingdom in the region of the Black Sea under the government of Gog, which was mentioned in Revelation chapter 20, verses 8 and 9. Apocalipse 20, 8 e 9, eu vou ler rapidamente. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Quer dizer, Satanás será preso no final desta era e ficará preso no abismo por 1000 anos, enquanto Cristo reinará por 1000 anos juntamente com seus vencedores. I'll read Revelation chapter 20, verse 8. Here shows that Satan will be imprisoned for 1,000 years while Christ is reigning, and after 1,000 years he will be released. E quando ele for liberado no final do milênio, ele é incorrigível, não se arrepende, continua provocando rebeliões. And after he is released from prison, he is incorrigible. He does not repent. He will once again promote rebellion among the nations. Sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. And will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle. O número dessas nações são como a areia do mar, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Whose number is as the sand of the sea. They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured A them. partir daí que Satanás, o diabo, será lançado definitivamente para dentro do lago de fogo. From this point on,
Satan, the devil, will definitely be cast into the lake of fire. Então nós todos queremos saber onde fica Gog e Magog. So we all want to know, where is Gog and Magog? Então, muito provavelmente, são os países em volta do Mar Negro, So probably they are the countries around the Black Sea. que os países atuais que estão em volta do Mar Negro são Rússia, Ucrânia, Moldávia, Romênia, Bulgária, Turquia e Geórgia. And the current countries that are around the Black Sea are Russia, Ukraine, Moldavia, Romania, Bulgaria, Turkey, and Georgia. E Madal viveu no noroeste do Irã. And Madal dwelt in the northeast of Iran. Javã seria Jônia, na região da Grécia Antiga, localizada na costa ocidental da Turquia atual. And Javan dwelt in Ionia, which is the region of ancient Greece located at the western coast of Turkey. Tubal e Meseque, reinos da Frígia, na Capadócia, Turquia central atual. Tubal and Meshech are the kingdoms of Phrygia and Cappadocia, which is today's central area of Turkey. Capadócia, vocês sabem que ali subindo da Cilícia, né, onde Paulo saía, né, passando por Tarso, ali aquela região até a Galácia, né, ali em cima, aquela parte é Capadócia, né? Cappadocia is that area, you know, Paul from Tarsus, he went up through Cilicia to Galatia, that's all that region of Cappadocia. E Tiras pode se referir aos etruscos, que é a antiga civilização da Península Itálica, especialmente da região atual de Toscana, que migraram da Lídia para a Itália no século VIII a.C. And Tyrus can refer to the Etruscans, which is an old civilization from the Italian peninsula, especially from the region that today is Tuscany. And they migrated from Lydia to Italy in the 8th century. Askenaz pode se referir aos citas que vieram do norte para a região leste da Turquia. Ashkenaz can refer to the Scythians who came from the north to the eastern part of Turkey. Rifate, desconhecido. Togarma, provavelmente a região conhecida como Armênia de hoje. Rifeth is unknown, and Togarma probably is referring to Armenia today. Elisá, costa sul do Chipre. Elisha is the southern coast of Cyprus. Tarsis é o Tarso, na Cilícia, a região do Adana da Turquia. Tarshish is Cilicia, the region of Adana in Turkey. Kitim, no Chipre. Dodanim é associado à ilha grega de Rhodes. Kittim is in Cyprus, and Dodanim is in the Greek island of Rhodes. Então, que na mensagem anterior eu apresentei um mapa para onde se espalhou Cã, né, principalmente no norte da África e também Canaã, entrando para a terra da Palestina. So in the previous message, I showed a map where Ham and his descendants went to, which is the northern part of Europe, and Canaan, which is Palestine. Então, vou pedir para projetar quadro chamado Tabelas das Nações. So I'm going to ask them to show a picture which is called the map of the nations. Vocês estão vendo a parte verde, onde povoou Cã. You can see the green part is where Ham populated. E onde está vermelho é onde o Sem povoou. And where is red, that is where Shem populated. E Jafé povoou a parte norte, vocês podem ver, está em cor amarela. And Japheth populated the northern part, which is in yellow. E vocês podem perceber que a ligação de Cã com o Sem tem aquela ponta de lança que é Canaã. And you can see that the connection of Ham with Shem has that small strip which is Canaan. Nós podemos ver em detalhes, eu acho que tem um quadro em detalhes, né? We can see in details, we have another map in details. Ali você pode ver que, né, é ali que Deus, os olhos de Deus estão ali, né? Ali, ó.
Você pode ver, ali está grande, o mar grande é mar Mediterrâneo. Here you can see the Great Sea is the Mediterranean Sea. A parte vermelha, a parte verde que penetrou na parte vermelha é o Canaã, que faz parte de Cã. The green part that penetrated the red area is Canaan, that belongs to Ham. E Canaã é a terra que Deus prometeu dar para Israel. And Canaan is a land that God promised to give to Israel. Então Israel expulsou os cananitas para tomar posse dessa terra. So Israel cast out the Canaanites to take possession of this land. Assim vocês têm uma ideia de repovoamento da terra através dos 3 filhos de Noé. In this way, you have an idea of the repopulation of the earth through the 3 sons of Noah. E a parte central dessa mensagem é a partir do versículo 6. And the central part of this message is starting in verse 6. Os filhos de Cã são Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. The sons of Ham were Cush, Mizraim, Put, and Canaan. E Cuxi, os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabtecá, e os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. The sons of Cush were Seba, Havilah, Sabta, Rama, and Sabekta. And the sons of Rama were Sheba and Dedan. Como eu disse ontem, os filhos de Cã ocuparam Egito e Canaã. As I said, today the children of Ham populated Egypt and Canaan. No mundo antigo, o Egito foi sempre uma potência. In the ancient world, Egypt was always a power. Então, a força principal de Cã estava no Egito. So the main strength of Ham was in Egypt. E Canaã é sempre mencionado porque Canaã é a terra que Deus prometeu dar para Israel. And Canaan is always mentioned because God promised to give Canaan to Israel. Agora, então, vamos seguir essa descendência de Cã, né, que gerou Cuxi, e Cuxi gerou a Nimrod. Now let us see the descendants of Ham, because Ham begot Cush, and Cush begot Nimrod. O qual começou a ser poderoso na terra. He began to be a mighty one on the earth. Quando eu lia a Bíblia aqui quando jovem, né, não entendia nada. When I used to read the Bible as a young one, I didn't understand much. Quando eu li aqui, o Nimrod começou a ser poderoso na terra e foi valente caçador diante do Senhor. Aí eu pensei, isso aqui, cara, é bom, né? Esse sujeito é poderoso, é bom. When I used to read that Nimrod began to become a mighty one on the earth, he was a mighty hunter before the Lord, I thought, oh, this is good. This guy is good, he's powerful. É interessante que eu fui aprendendo cada vez mais que o que está na linha da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tem muitas realizações feitos, né? E muitos atos heróicos. It's interesting because after I learned more and more that whatever is in the line of the tree of the knowledge of good and evil, it mentions many accomplishments, many heroic acts. Tem muito currículo para apresentar. There's a lot of curriculum to present. Que nem aquele fariseu, Senhor, eu não sou como os demais homens, roubadores, ladrões. Just like that Pharisee, Lord, I'm not like the other men who steal. Eu jejuo tantas vezes por dia, dou esmola, eu faço isso para Deus, faço aquilo para Deus. I fast so many times a day, I give alms, I do so many things for God. Quer dizer, quando o homem tem muito currículo para apresentar, Meaning when man has a lot of curriculum to present, geralmente são fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. usually they are fruits of the tree of the knowledge of good and evil. Mas quem está na árvore da vida Who is in the tree of life não tem muito currículo para apresentar. doesn't have too much to present. Só tem um currículo, andou com Deus. There's just the resume, the curriculum, he walked with God. Enoque andou com Deus. Enoch walked with God. Agora a linhagem de Caim, você vê muitos atos. Now if you look at the descendants of Cain, you see many accomplishments. O Tubal-Caim, Tubal-Cain, gerou, ali tem a geração de Jabal, Jubal,
Tubal-Caim, né? There's the generation of Jabal, Jubal, and Tubal-Cain. É pai dos que vivem em tendas, cria gado. The father of those who dwelt in tents and raised cattle. Outro pai dos instrumentos musicais. Another was the father of who created the instruments. Outro é pai dos que, né, inventaram armamento. Other was the father of those who created weapons. Mas a linhagem de Adão andou com Deus. But on the line of Adam, he walked with God. Então, se você é aquele que quer apresentar muito currículo, So if you are someone who wants to present a lot of curriculum, você sabe quem eu sou? do you know who I am? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. I did this, I did that. Então, você já desconfia que está na outra árvore. Then you may suspect that you are in the other tree. Quem está na árvore da vida não produz fruto próprio. Who is in the tree of life does not produce fruits of its own. O nosso único mérito é estar ligado à videira. Our only merit is to be connected to the vine. Quem produz fruto é a videira. Who bears fruit is the vine. Então não é o meu currículo, So it's not my resume, mas o fruto é do Espírito. but the fruit is of the Spirit. Então comecei a desconfiar, né? Começou a ser poderoso na terra. So then I began to suspect he Aí- became a powerful, mighty one on earth. Pesquisando melhor, irmãos, o Nimrod em hebraico, ele usa uma forma verbal que significa rebelar-se. And then if you research a little, you can see that Nimrod in Hebrew, this name uses a verbal form that means to rebel. Então ele se aproveitou do pavor, do medo que imperava naquela geração pós-dilúvio. So he took advantage of that fear that was reigning in that generation after the flood. Porque para você, dilúvio é mais uma história bíblica. Because for you, the flood is just one more Bible story. Mas para eles foi uma tragédia gigantesca. But for them, it was a huge tragedy. Você já imaginou, você vive nesse mundo e de repente, né, a humanidade toda é morta pelo dilúvio. Can you Sobra imagine? só você e a sua família. Can you imagine? Suddenly you are here on earth, and then everyone is killed by a flood. Only you and your family are left. Seus amigos, seus parentes, seus contatos, todos morreram. Your friends, your relatives, your contacts, they all died. Você não sabe, é uma tragédia, foi uma tragédia. It's a tragedy, a tragedy. Só sobrou nós aqui, ó, só nós aqui, só a nossa família. Only we are left, only us, our family. Então eles viviam debaixo de um medo. So they lived under a fear. Se nós provocarmos Deus à ira, Ele pode nos castigar outra vez. If we provoke God's anger, He may punish us again. Então havia esse tipo de pavor, esse tipo de medo. So there was this fear, this big fear. Por isso que Deus, por causa, para apaziguar o homem, Ele fez aliança com Noé através do arco-íris. That is why God, to put an ease to man, He made an alliance with him through the rainbow. Nunca mais vou destruir o homem com as águas do dilúvio. I'll never again destroy man with the waters of the flood. Mas mesmo assim, o pavor de ser castigado por Deus era muito grande. But even so, that great fear was in man's heart of being punished. Então Nimrod aproveitou-se desse ambiente So Nimrod took advantage of this environment para dizer ao povo, não precisamos mais ter medo de Deus. to tell the people we don't need to be afraid of God anymore. Nós podemos viver sem Deus. We can live without God. Nós não precisamos viver sob sua escravidão. We don't need to live under his slavery. Então o homem pode confiar no próprio homem, So then man can trust man himself, confiar no poder humano. can trust in human power. E pregava que precisava se libertar da submissão a Deus. And he used to preach that man had to break free from submission to God. Esse ambiente faz você entender Salmo 2. This environment makes you understand Psalm 2. É isso que está escrito. This is Salmo what's 2. written in Psalm 2. Salmo 2, como está escrito, versículo 1. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Psalm 2, verse 1. Why do the nations rage and the people plot a vain thing?
os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed. É uma rebelião, uma conspiração contra Deus e contra o seu ungido, contra Deus e Cristo. This is a rebellion against God. It's a conspiration against God and his anointed, which is Christ. O que a humanidade quer? Essa humanidade rebelde, o que ela quer? What does this rebellious humanity want? Rompamos os seus laços, quer dizer, vamos cortar os laços nossos com Deus. Verse 3, let us break their bonds, meaning let us break our bond with God, Sacudamos de nós as suas algemas. and cast away their cords from us. Deus nos faz os seus escravos. God is making us his slaves. A gente tem que obedecer a Ele, ouvir a sua palavra. Se não obedecer, Ele castiga. We need to obey him and his word. If we don't obey him, he punishes us. Então aí surge um homem para dizer, daqui para frente vocês têm que parar de ter medo de Deus. So then a man comes and says, we need to stop being afraid of God. Nunca mais vamos ser escravos de Deus. We'll never be slaves of God. Vamos cortar todos os nossos laços com Ele. Let us break our bonds with O homem him. pode viver sozinho, debaixo do próprio poder do homem. Man can live alone under the care of man. Esse é o Nimrod. This is Nimrod. Então vocês veem uma rebelião, um coração rebelde não tratado. So you can see that a rebellious heart that is not dealt with, Cã, ele deveria, depois de Deus ter alertado a ele deveria ter falado para sua família, nós não podemos seguir essa linha de rebelião. after God spoke to Ham, God should have gathered his family and said, we cannot follow this path of rebellion. Pelo contrário, parece que ele cultivou mais esse ódio, essa raiva de Deus. But by the contrary, it seems that he cultivated this heart, this anger against God. E passou para o seu filho Cush, e o seu filho Cush passou para Nimrod. And he passed this on to his son Cush, and Cush passed this to Nimrod. Nimrod se tornou um homem poderoso. Nimrod became a powerful man. Ele foi o contrário do que Deus queria. Deus queria espalhar o homem para conquistar toda a terra, mas ele queria concentrar o homem. He did the contrary of what God wanted. God wanted to scatter man on all the earth, but Nimrod wanted to gather, concentrate all men in one place. Então o que ele fez? O versículo que diz, versículo 10, né? O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. So in Genesis 10:10, and the beginning of his kingdom was Babel, Erech, Akkad, and Calneh in the land of Shinar. E Sinar é onde está Babilônia. And Shinar is where Babylon is. Ali na região do rio Eufrates, Tigre. In that area of river Tigris and Euphrates. E muito provavelmente Nimrod nasceu na região de Sinar, onde ele construiu ali, onde ele nasceu, onde ele viveu o seu reino. And Nimrod probably was born in that area of Shinar where he established his kingdom. E ele construiu várias cidades. And he built many cities. E não contente com isso, ele estendeu o seu reino até a Síria. And as if it was not enough, he extended his kingdom all the way to Assyria. Versículo 11, daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Verse 11, from that land he went to Assyria and built Nineveh, Rehoboth, Ir, Calah. A Síria deve ser um nome que veio de Assur. Assyria probably came from the name Assur. Assur, no capítulo 10 de Gênesis, versículo 22, é um dos filhos de Sem. Assur, in Genesis 10:22, is one of the sons of Shem. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. The sons of Shem were Elam, Assur, Arphaxad, Lud, and Aram. Então ele se tornou tão poderoso que expandiu seu reino, tomando uma terra do Sem. So he became so powerful that he expanded and even took a land that belonged to Shem. Ele invadiu o território semita. He invaded the Shemite territory. Ele começou a se tornar poderoso não somente como caçador, mas como um guerreiro
conquistador. He began to become powerful not only as a hunter, but also as a conquering warrior, Forte agressor. a strong aggressor. Na antiguidade, a habilidade em caça e a habilidade nas batalhas faz o homem um herói rapidamente. In the ancient Faz times, do homem to have the ability to hunt and to fight would make someone become a hero quickly. essa natureza ainda está em nós. This nature is still in us. Muitos homens gostam de lutas. Many men like fights. Por isso que tem as lutas do Império Romano ali, né? That is why there were the fights in the Roman Empire, Como é que chama? Aqueles gladiadores. those gladiators. Né? E o homem gosta de assistir os homens fortes, né? Heróis, And lutando. men like to watch those big men, those heroes fighting, Boxe. boxing. E agora tem o MMA. And now there's MMA, FC, como é que é? UFC. UFC. Né? O homem gosta de heróis, lutador, né? Man like- Habilidoso. Men like fights, a fighter, very powerful. Nimrod era um herói. Nimrod was a hero. Ele foi alçado a um herói, né? E ganhou fama rapidamente. He was put in the position of a hero and quickly gained fame. Então, irmãos, Nimrod foi o primeiro depois do dilúvio a fundar um reino e unir os povos espalhados segundo o domínio patriarcal e consolidá-los. So, brothers, Nimrod was the first one after the flood to to create a kingdom and to unite the people who were scattered according to the patriarchal dominion. Fazendo de si mesmo um líder e o primeiro tirano na terra. And he consolidated them under himself and became their leader and a tyrant, the first tyrant on earth. Mas o que assusta é que ele criou um reino poderoso, mas com objetivo de desafiar Deus e ir contra o reino de Deus. But what is scary is that he created this powerful kingdom to challenge God and to go against the authority of God. Vocês se lembram que ontem eu estou insistindo que a Bíblia toda tem uma linha do governo de Deus. Do you remember? I'm insisting to say that the Bible has a line which is the line of the government of God. E Deus quer estabelecer o seu governo aqui na terra por meio do homem. And God wants to establish his government here on earth through man. Mas Satanás faz questão de destruir esse intento de Deus em todas as épocas. But Satan makes a point of destroying this intent of God in all times. Ele já conseguiu destruir através do pecado, através da violência, da maldade. He already achieved this through sin, through evil, through the evilness of man. Por mais que Deus ainda conserva o homem debaixo de um certo governo da consciência e governo humano que Deus estabelecer. Even though God can conserve a little through the government of the conscience and the human government that God established. Mas o pecado sempre impera, a maldade sempre impera. But sin and evil always governs. Então, só isso já é difícil Deus ter o seu governo na terra. So only with this, it's already difficult for God to have his kingdom on earth. Mas Satanás ele foi mais além. But Satan went even further. Além de frustrar o plano de Deus ter o seu governo através do pecado, da morte, através da maldade do homem, Aside from frustrating God's plan and government through sin, through death, and death reigning on all men, ele usou um homem com sede de poder e fundou um reino para lutar contra o reino de Deus. he used a man with thirst for power and founded a kingdom to fight against the kingdom of God. Esse reino não foi autorizado por Deus. This kingdom was not authorized by God. Noé, sim, foi autorizado por Deus para governar. Noah, yes, he was authorized by God to govern. Nimrod levantou um reino contra o reino de Deus. But Nimrod raised a kingdom against the kingdom of God. Vocês viram a seriedade disso, a gravidade disso? Do you see how serious this is? E então ele passou aqui, ó, né? Ele passou, ele acreditava
acreditava ser mais poderoso que Deus. Acredita nisso? Can you believe that Nimrod, he believed to be more powerful than God himself? Ele chegou a dizer que ele é o dono do sol. He even came to say that he was the owner of the sun. Isso segundo a tradição. This according to tradition. Também segundo a mesma tradição, né, de tanta maldade que ele praticou, o seu tio Sem liderou exércitos, acabou matando a ele. And according to the same tradition, because he was so evil, his uncle Shem had some armies, led some armies to kill Nimrod. Porque ele se considerava como Deus. Because he considered himself God. Ele pode tudo. He could do everything. Ele é o opositor de He Deus. was the opposer of God. E ele se considerava como Deus e os homens tinham que adorá-lo He considered himself as God and men had to worship e him. introduziu idolatria And he introduced idolatry no seu reino. in his kingdom. E tomou a sua mãe por mulher. And he also took his mother as his wife. E a sua mulher, após a morte de Nimrod, a sua mulher, que é a sua mãe, é Semiramis ou Semiramis. And his mother, or his wife, is Semiramis. Acreditava ser mãe de um Deus. She believed to be a mother of a god. Ela se impôs no império de Nimrod como uma deusa. She imposed herself in the empire of Nimrod as a goddess. Embora a Bíblia não faça uma conexão direta com Nimrod e com Torre de Babel, Even though the Bible does not make a direct connection between Nimrod and the Tower of Babel, mas tudo indica que esse empreendimento monumental que é a Torre de Babel tinha o objetivo de alcançar o céu. everything indicates that this monumental enterprise, which is a Tower of Babel, had the goal to reach heaven, Simbolizando a presunção humana de rivalizar com Deus, symbolizing man's presumption to be rival of God, exaltando o nome do homem, né, evitando que o homem se espalhe sobre a terra. exalting the name of man and avoiding man to scatter around the earth. Nós temos um certo registro de um historiador judeu do primeiro século, Joséfo. We have a certain record of a historian, a Jewish historian in the first century called Josephus. Ele descreve que Nimrod era um rei tirânico que incitou a rebelião contra Deus, motivado por orgulho e desejo de poder. Tinha sede de poder. He describes Nimrod as a tyrant, a king that incited rebellion against God, motivated by pride and thirst, a desire for power. E caracteriza Nimrod como instigador principal da construção da Torre de Babel. And it characterizes Nimrod as the main instigator to build the Tower of Babel, Embora no texto bíblico não esteja explícito isso. even though this is not explicit in the biblical text. Então, segundo Joséfo, Nimrod não apenas lidera um povo, mas personifica a própria rebeldia contra a ordem de Deus. So, according to Josephus, Nimrod not only leads a people, but he also personifies, he makes it into a person, the rebellion against the order of God. Ele que incitou a construção da Torre de Babel com o intuito de consolidar o seu próprio poder e evitar uma nova dispersão da humanidade. He is the one that instigated to build the Tower of Babel to consolidate his power and to avoid a new dispersion of humanity. E a intenção de construir uma estrutura que alcance os céus não era somente um monumento à sua própria grandeza, And his intention to build a structure that would reach heaven was not just a monument to his own greatness, mas era um símbolo de resistência contra Deus. but was also a symbol of the resistance against Quem God. olhasse para a Torre de Babel é a resistência do homem contra Deus. If you looked at the Tower of Babel, that was a resistance against God. Essa construção torna-se um ato de desafio e um esforço para unificar a humanidade debaixo de um único governo humano, centralizando o poder e evitando que as pessoas se dispersem novamente pela terra. This construction became an act of challenging God and to an effort to unify humanity under one human government
concentrating power and avoiding people from scattering over the earth. E Gênesis 11, versículo 1 diz assim: Genesis 11, verse 1 says, Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Now the whole earth had one language and one speech. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Siná e habitando ali. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhe de pedra e o betume de argamassa. Then they said to one another, Come, let us make bricks and bake them thoroughly. They had brick for stone, and they had asphalt for mortar. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. And they said, Come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Para que Let não us make a sejamos- name for ourselves, lest we be scattered abroad over Para the que não face of the sejamos whole earth. espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre e os filhos dos homens que os filhos do homem edificavam. But the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. And the Lord said, Indeed, the people are one, and they have all one language, and this is what they begin to do. Now nothing that they propose to do will be withheld from them. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Come, let us go down and there confuse their language, that they may not understand one another's speech. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. So the Lord scattered them abroad from there over the face of all the earth, and they ceased building the city. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. Dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Therefore its name is called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth, and from there the Lord scattered them abroad over the face of all the earth. Olha a nossa dificuldade hoje para entender a língua um do outro, né? Look at our difficulty today to understand each other's language. Quando o homem quer fazer o mal, When man wants to do evil, ele quer estabelecer um governo frontalmente opondo-se a Deus. he wants to establish a government that frontally opposes God. E eles, né, quando o povo é nesse único objetivo, And when man is one with this one purpose, e ainda tem a mesma língua, and still have the same language, o poder é muito grande the power is too big para fazer a maldade. to do evil. Agora, do lado positivo, Now, looking at the positive side, o que Deus está fazendo debaixo do governo de Deus. what God is doing under the government of God, Deus está levantando um povo God is raising a people que seja um. that is one. Nós todos temos um só foco, We all have one focus, uma direção, one direction, uma palavra, one word, não é? right? Como Colossenses 2, não é isso? As Colossians 2. Não, perdão, Filipenses 2. I'm sorry, Philippians Filipenses 2. 2. Philippians 2. Por isso Paulo fala assim: completai a minha alegria. That is why Paul says, complete my joy. Por isso que Deus quer que nós sejamos um, That is why God wants us to be one, mas debaixo do governo de Deus, but under the government of God, não governo humano. not the government of man. Por isso, né, que Paulo fala no capítulo 2 de Filipenses, versículo 2, completai a minha alegria, That is why Paul says in Philippians 2:2, fulfill my joy de modo que penseis a mesma coisa. by being like-minded. Do lado negativo, na Torre de Babel, na construção, eles eram tão instigados na rebeldia contra Deus que eles todos pensavam a mesma coisa. On the negative side, in the Tower of Babel, when they were building it, they were so instigated to go against God that they were thinking the same thing. Eles tinham raiva de Deus. They were angry against Estavam God. fazendo aquilo para desafiar Deus. They were doing that to challenge God. Então o povo era
a mesma linguagem, eles conseguiam fazer uma obra gigantesca. So the people were one, and they had only one language, and they could do a huge construction. E agora, como What about- trabalhadores da última hora, What about now, as the workers of the last hour? nós temos um grande empreendimento a fazer. We have a big enterprise to do. Para isso, irmão, nós precisamos ser um. For this, brothers, we need to be one, Pensar a mesma coisa. to think the same thing. Completei a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Fulfill my joy by being like-minded, thinking the same thing, Tenhais o mesmo amor. having the same love. Primeiro amamos o Senhor, First, we love the Lord. amamos os irmãos We love the brothers. e amamos a vontade de Deus. And we love the will of God. Amamos para que o reino de Deus venha um dia mais cedo. We love the Lord to come back one Nós day earlier. Lutamos por Ele. We fight for Him, Sejais unidos de alma. that you may be of one accord. E tenhamos o mesmo sentimento. Of one mind, the same feeling. Irmão, quem está fazendo esse trabalho entre nós? Brothers, who is doing this among us? Nós estamos tão distantes fisicamente um do outro. Physically, we are so distant from one another. Até idioma é nossa dificuldade. Even the language is a difficulty for us. Como é que e hoje ainda temos idiomas diferentes, And today we still have different languages. mas nós temos uma linguagem celestial. But we have a heavenly language. O que nos torna um em tantos continentes diferentes? What makes us one in so many different continents? Eu falar de Deus. It's the speaking of God. Todos nós acompanhamos de perto o falar de Deus. All of us follow the speaking of God closely. Nós estamos sendo colocados dentro de uma câmara de energização, We are being put in an energization chamber onde Deus levantou os adolescentes para nos trazer essa energia da vida. where the Lord brought the teenagers to give us this energy of É life pela palavra. through the Word. E agora Deus também nos coloca numa câmara de ressonância. And now the Lord also puts us in a resonance chamber. O que é ressonância? What is resonance? Todos nós temos a mesma frequência. It's all of us having the same frequency. Nós temos a mesma cor. We have the same color. Nós não só na mesma frequência, nós estamos na mesma fase do ciclo. We are not only in the same frequency, but we are also in the same phase of the cycle. Você sabe que uma frequência, ele faz uma onda, se sobe, desce e volta, né? You know that a Completa frequency, um comprimento de onda. a frequency has a wave that goes up and down, and it has the wavelength. A fase é de que todos nós devemos estar junto na mesma fase, subindo juntos, descendo juntos, e subindo juntos, descendo juntos. Assim, nós somamos forças. To be in the same phase is for us to go up together, go down together, go up together, go down together, all in the same frequency. Se tivermos em ciclo diferente, nós podemos anular um ao outro. If we are in different cycles, we can cancel each other out. Mas nós não, nós juntamos força um com o outro. But not us, we join strengths together. E não só isso, nós temos um só foco. And not only that, we have the same focus. Qual é o nosso foco? What is our focus? Nosso foco é fazer a vontade de Deus. Our focus is to do the will of God. Que é fazer a vontade de Deus? What is to do the will of É God? um encabeçamento de Cristo. It's the headship of Christ. O que é encabeçamento de Cristo? What is the headship of Christ? É o reino de Deus. It's the kingdom of God. Nós só temos esse objetivo. We only have this goal. Ninguém está lutando para ser famoso na igreja. Nobody is fighting to be famous in the church. Ninguém está lutando para ganhar posição. Nobody is fighting to gain position. Nós estamos lutando todos pelo encabeçamento de Cristo. We are all fighting for the headship of Christ. Lutando pelo reino de Deus. We are fighting for the kingdom of Irmão, God. aí sim, essa unidade vai fazer com que a igreja seja imparável. Brothers, then this oneness will make the church to be unstoppable. 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 Nothing can stop us. Nada pode nos parar. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, Lord Jesus, um só falar, uma só direção, aleluia. one speaking, one direction. Então, por meio do único falar de Deus, os membros da igreja são alinhados na mesma direção, na mesma frequência e na mesma fase,
com o único foco de colocar em operação a palavra de Deus, com o fim de fazer a vontade de Deus. So through the only speaking of God, all the members of the church are aligned in the same direction, with the same frequency and the same phase, with one focus, to put in operation the word of God with the goal of doing God's will. Como consequência, irmãos, o engajamento de cada membro alcançou um nível altíssimo. Brothers, as a consequence, the engagement of each member reached a very high level, possibilitando o avanço da obra de Deus de uma forma acelerada, com uma velocidade muito acima da média. making possible the advance of the work of God in an accelerated way with a speed much higher than the average. Talvez você que está dentro, você não perceba, mas alguém que está do lado de fora enxerga como nós somos um. Maybe you who are inside cannot notice it, but someone who comes from outside can see how one we are, Como cada um de nós é engajado, how each one of us is engaged. tem a mesma visão, We have the same vision, mesma meta, the same goal, mesmo alvo para lutar. the same goal to fight for. Em outras palavras, nós somos engajados. In other words, we are engaged. O exército de Israel é extremamente engajado. The army of Israel is extremely engaged. É uma nação pequena, It's a small nation, cercado de inimigos, surrounded by enemies, número pequeno de exército, a small number of the army, e toda a população faz parte do exército. and all the population is part of this army. Todos os jovens homens fazem serviço militar obrigatório de 3 anos. All the young men have a compulsory military service of 3 years. As mulheres, 2 anos. Women, 2 years. E depois de ter terminado esse serviço, eles são constantemente atualizados de tempo em tempo. And after the service is done, they're constantly updated from time to time. E quando tem uma guerra, eles são imediatamente convocados. And when there is a war, they are immediately called. Se você perguntar para um deles qual é a sua profissão, If you ask one of them, what is your profession? ele pode ser um médico. He may be a doctor. Mas ele vai falar, eu sou médico, mas eu sou mesmo um soldado de Israel. He may say, I am a doctor, but actually I am a soldier of Israel. Então nós aqui é a mesma coisa. So brothers, for us it's the same thing. Você pode ser advogado, pode ser médico, pode ser um trabalhador, You may be a lawyer, a doctor, a worker, mas você é um soldado do reino. but you are a soldier of the kingdom. Nós somos engajados. We are engaged Porque o Senhor precisa desse engajamento. because the Lord needs this engagement. Senão não tem como a igreja trazer o Senhor de volta. Otherwise, there's no way for the church to bring the Lord back. Graças ao Senhor. Thank the Lord. Então o governo, pela consciência logo após a queda, não foi capaz de frear a maldade humana. So the government, by the conscience after the fall, was not capable to stop human evil. Deus teve que mandar o dilúvio para exterminar o homem porque havia uma mistura de sangue com seres angelicais. God had to send a flood to exterminate the human race because there was a mixture of blood with angelical creatures. Após sair da arca, Deus entregou a Noé a autoridade de governar sobre os homens pós-dilúvio. After leaving the ark, God gave to Noah the authority to govern over men after the flood. Mas Nimrod criou um outro governo humano But Nimrod created another human government para lutar contra o reino de Deus. to fight against the kingdom of God. E com essa postura, iniciou-se, isso é muito sério, porque com essa postura inicia-se uma linha do governo humano que luta contra o governo de Deus. And this is very serious because with this attitude, it creates another line that opposes the government of God. Não é meramente pelo pecado, o homem faz maldade e não permite Deus governar na terra. It's not just because of sin that does something evil against here on earth. Mas agora levantou-se frontalmente contra Deus um governo do homem. But now it raised something that goes directly against the government of God. Esse governo, você sabe, vai concluir aonde? And do you know where this government is going to end? Nimrod plantou uma semente lá, Nimrod planted a seed com Babel, Torre de Babel. with the Tower of Babel. Sabe para onde vai desembocar esse rio? Do you know where this river ends? Anticristo. The Antichrist. Anticristo. The Antichrist.
E é importante perceber que para fazer oposição a Deus, Nimrod introduziu a idolatria para provocar a ira do Senhor. And it's important to notice that to oppose God, Nimrod introduced idolatry to provoke God's anger. Dá uma olhada em Jeremias capítulo 7, Take a look at Jeremiah chapter 7, versículo 18 e 19. verses 18 and 19. Jeremias 7, Jeremiah 7, 18. Os, 18. os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha. Para quê? Para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. The children gather wood, the fathers kindle the fire, and the women knead dough to make cakes for the queen of heaven, and they pour out drinks offerings to other gods that they may provoke me to anger. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a sua própria vergonha? Do they provoke me to anger, says the Lord? Do they not provoke themselves to the shame of their own faces? Você sabe que é essa rainha dos céus? Do you know who is this queen of heaven? Refere-se à esposa de Nimrod, It is talking about the wife of Nimrod, Semiramis ou Semiramis, Semiramis or Semiramis, que mais tarde se tornou Diana dos Efésios, that later on became Diana of the Ephesians, ou Artemis. or Artemis. Isso está em Atos 19, 27. This is in Acts 19:27. Quem introduziu isso? Who introduced this? Nimrod. Nimrod. Atos 19, Acts 19:27. 27. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo o adoram. So not only is this trade of ours in danger of falling into disrepute, but also the temple of the great goddess Diana may be despised and her magnificence destroyed, whom all Asia and the world worship. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é Diana dos Efésios. Now when they heard this, they were full of wrath and cried out, saying, Great is Diana of the Ephesians. É a Semiramis e Artemis, Diana, é a mesma deusa. So Semiramis, Artemis, and Diana, it's the same goddess. E o princípio, né, voltando lá para Gênesis 10, 10, o princípio do reino de Nimrod foi Babel, na terra de Sinar. And going back to Genesis 10:10, the beginning of the kingdom of Nimrod was Babel in the land of Shinar. Se você olhar em Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 2, If you look at Daniel chapter 1 verses 1 and 2, você vai perceber que Sinar é onde fica Babilônia, you'll see that Shinar is where is the land of Babylon. né? No primeiro e terceiro, no ano terceiro do reinado de Jerusalém, de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with some of the articles of the house of God, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God, and he brought the articles into the treasure house of his God. Então, o começo do reinado de Nimrod foi em Babel, e Babel era na terra de Sinar, e Sinar é onde está Babilônia. So the beginning of the kingdom of Nimrod was in Babel, in the land of Shinar, and this later became the kingdom of Babylon. E Babilônia é para onde o povo de Judá
foi levado em cativeiro. And Babylon is where the Esse- people of Judah was taken captive. Segundo Crônicas 36, versículos 6 a 8. 2 Chronicles chapter 36 verses 6 to 8. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e os amarrou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up against him and bound him in bronze fetters to carry him off to Babylon. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. Nebuchadnezzar also carried off some of the articles from the house of the Lord to Babylon and put them in his temple at Babylon. E versículo 11 vê que Zedequias, né, quando começou a reinar, ele fez o que era mal diante do Senhor, e o Senhor também rebelou-se contra o rei Nabucodonosor e foi levado também em cativeiro. In verse 11, Zedekiah became king, and he did what was evil in the sight of the Lord, and he also rebelled against Nebuchadnezzar, and he was taken captive. Isso eu li várias vezes, né, que ele endureceu o seu coração ao Senhor, e também o povo aumentou, versículo 14, né? Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. I read this many times, right? Zedekiah, he hardened his heart against the Lord. Verse 14 says, "Moreover, all the leaders of the priests and the people transgressed more and more, according to all the abominations of the nations, and defiled the house of the Lord, which he had consecrated in Jerusalem." Quer dizer, o ponto em que o inimigo de Deus enfraqueceu o reino de Judá foi as abominações, a idolatria. Meaning the point that the enemy of God used to weaken the kingdom of Judah were the abominations, the idolatry. E Deus então mandava seus mensageiros, seus profetas, e eles então desprezavam as palavras de Deus e eles ridicularizavam seus profetas. Já falei isso de outras vezes. And I already Versículo taught, 16, né? I already said this other times. God sent the prophets, the messengers, to speak to the people, but they mocked the messengers and despised his words. Mas no fim não teve jeito, a Babilônia venceu. Then there was no other way. Babylon won, O conquered. povo de Deus foi levado em cativeiro babilônico. And the people of God was taken captive to Babylon. E o principal motivo da queda foi a idolatria. And the main reason for the fall was idolatry. 1 Reis 17, 1 Kings 17, versículo 6. verse 6. Não, tem alguma coisa errada. Eu acho que está em Ezequiel. I think it's in Ezekiel. Então, Satanás ele usou o governo humano para fazer oposição a Deus, para derrotar o povo de Deus por meio da idolatria. So Satan used the human government to oppose God and to destroy the people of God through idolatry. E Deus, então, né, porque eles desprezavam a palavra de Deus que vinha por meio dos seus profetas. Because they despised the word of God that was coming through the prophets. Então, o princípio da Babilônia foi Babel. Isso está em Jeremias, capítulo 50, versículo 1. So the principle, the beginning of Babylon was Babel. This is in Que Jeremiah foi edificado, 51. Jeremias 51. Jeremiah 51. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta.
The word that the Lord spoke against Babylon and against the land of the Chaldeans by Jeremiah the prophet. Então Babel foi edificado por Nimrod, descendente de Cã, So Babel was edified by Nimrod, descendant of Ham. governo contra, né, em oposição a Deus. Podemos ver também em Daniel 2:31. And it was a government against God. We can see this in Daniel 2:31. Aí você vê então aquela grande estátua, né, representando o reinado, o Nabucodonosor, reinado da Babilônia. Then you can see that great statue, right, representing the kingdom of Nebuchadnezzar, the government of Babylon. Então a Babilônia, né, era uma terra cheia de ídolos, que o homem adorava ídolos e exaltava-se a si mesmo e se opunha a Deus. So Babylon was a land full of idols that where man would worship these idols and exalt himself against God. Então a Babilônia deu continuidade a Babel, que aos olhos de Deus deu corpo ao governo humano em oposição a Deus. So Babylon gave the continuity to Babel that at God's eyes gave more strength to the human government against God. E o Nabucodonosor, rei da Babilônia, era identificado como uma figura de Satanás. And Nebuchadnezzar, the king of Babylon, was identified as a figure, an illustration of Satan. Isaías 14, de 11 a This 15. is in Isaiah 14, from verse 11 to 15. Vocês conhecem esse versículo, não vou ler. You know these verses, I'm not going to read them. Então foi Babilônia que destruiu a cidade santa de Deus e o seu templo santo e levou em seu cativeiro, né, babilônico o povo e os utensílios da casa de Deus. So it was Babylon that destroyed the city and the temple of God and took the people of God and all the utensils of the temple to captivity. E no final desta era, And in the end of this age, a igreja apóstata foi chamada em Apocalipse 17, 18 de a Grande Babilônia. and at the end of this age, the church that didn't follow the word prostituted and was compared to Babylon. E que está em capítulo 17, This is in Revelation 17, versículo 5. verse 5. Na sua fronte, eu posso ler, né? Vou ler versículo 1 só para vocês terem um contexto. I'm going to read verse 1 for you to understand the context. Veio dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. 17:1. Then one of the 7 angels who had the 7 bowls came and talked with me, saying to me, Come, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. With whom the kings of the earth committed fornication, and the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of her fornication. E essa grande meretriz, no versículo 5, diz assim: Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Verse 5 says, And on her forehead a name was written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and of the abominations of the earth. Aqui está se referindo à igreja, na era da igreja em Tiatira, que se tornou essa mulher, a grande Babilônia, que se tornou abominação, né? Ele contaminou a terra com as abominações. Here is talking about the church in the time of Thyatira that became Babylon the Great, this abomination, and contaminated everything with the abominations. Onde a liderança política e econômica se misturaram com essa prostituição. Where the political espiritual. and economic powers, leadership mixed with this abomination, spiritual E abomination. Apocalipse 18, versículo 2, então exclamou com
potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. And chapter 18, verse 2, and he cried mightily with a loud voice, saying, Babylon the great is fallen, and has become a dwelling place of demons. Então, o que começou lá em Nimrod está desembocando aqui. So what began in Nimrod ends here. Contra, Babilônia é contra Deus. Babylon is against God, Contra o povo de Deus. against the people of God. Mas, irmãos, graças a Deus que nós, o Senhor está levantando a sua igreja. But brothers, thank the Lord is raising the church. E essa linha da igreja vai desembocar em habitação de Deus, para todos sempre, como tabernáculo de Deus. And this line of the church will end with the dwelling place of God as the habitation of God forever. E primeiramente, durante o milênio, Cristo reinará, por 1000 anos com seus vencedores. First, during the millennium, Christ will reign with his overcomers for 1,000 years. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Revelation 20, verse 6. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. E quem vai vencer esse reino que é contra o reino de Deus? And who is going to defeat this kingdom that is against the kingdom of God? Quem vai vencer essa luta contra Satanás? Who's going to win this fight against Satan? Apocalipse 12, Revelation 12. o filho varão. The male child. Quando o grande dragão vermelho achou que estava para ganhar essa guerra, When the great red fiery dragon thought he was going to win this war, porque a mulher, o povo de Deus, se encontra enfraquecida. because the woman, the people of God, was weakened. Olha para a cristandade de hoje. Look at the Christianity today. Em termos de reino de Deus, governo de Deus, ela está enfraquecida. In terms of the government of God, the kingdom of God, it's weakened. Mas dentro dessa totalidade do povo de Deus, há o filho varão. But among the totality of the people of God, there is the male child. Esse filho varão está nascendo. This male child is being born. No tempo final, ele se encontra, em processo de dores, processo do parto. In the times of the end, it is in the stage of labor pains. Esse grande dragão está de olho no filho varão, quando nascer, está pronto para devorá-lo. This great dragon is watching, waiting for the baby to be born to devour it. Mas Deus vai proteger o filho varão quando nascer. But God will protect the male child when it's born. Por isso, irmão, nós que lutamos pelo reino, não temos medo de Satanás. That is why, brothers, we who are fighting for the kingdom are not afraid of Satan. Deus vai nos proteger, sempre nos protegerá e vai nos proteger quando o filho varão nascer. God will protect us. He always protects us, and He will protect us when the male child is born. Quem faz parte desse filho varão? Who is part of the male child? Como nós vamos vencê-lo? How will we overcome him? Versículo 11. Verse 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. And they overcame him by the blood of the Lamb. Nós não vencemos pelo nosso currículo. We don't overcome by our own curriculum. Não vencemos pelas nossas próprias realizações, capacidade. We don't overcome him by our own accomplishments, our capacity. Nós reconhecemos que somos apenas um pecador. We recognize that we are only sinners. Chegamos na presença de Deus pelo sangue do Cordeiro. We come to the presence of God by the blood of the Lamb. E também a nossa luta, nosso serviço, nosso viver é pela palavra. And our fight, our service, our living is also by the word. É a palavra que faz tudo. It's the word that does everything. A palavra nos dá direção, a palavra nos dá alimento, nos dá vida. The word gives us direction, gives us food, gives us life. E a palavra faz a obra de Deus. And the word does the work of God.
E por isso, por causa da palavra do testemunho que deram. That is why it's because of the word of their testimony. A palavra para nós não é meramente uma doutrina, um ensinamento fora de nós. The word for us is not just a doctrine or a teaching that's out of us, Mas é a outside of palavra us. que nós fazemos imersão, inculcamos no coração. But it's the word that we do immersion, we inculcate it in our É a heart. nossa vida, é o nosso serviço. It's our life, it's our service. Então é a palavra do testemunho que deram. So it's the word of our testimony. E por fim, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. And at last, they did not love their lives to the death. Esse é o espírito dos valentes de Davi que eu falei lá no começo. This is the spirit of the mighty men of David that I spoke in the beginning. Nós temos esse mesmo espírito. We have the same spirit. Não estamos aqui pelo nosso próprio interesse. We are not here for our own interests. Não lutamos para ganhar alguma vantagem. We don't fight to gain advantage for Nós estamos ourselves. aqui lutando pelo reino de Deus. We are here fighting for the kingdom of God. Nós não tememos arriscar nossa própria vida. We are not afraid of risking our own lives. Nós damos tudo de si para que esse reino venha um dia mais cedo. We give everything of ourselves for this kingdom to come one day earlier. Por isso nós somos valentes de Davi. That is why we are the mighty men of David. Arriscamos nossa vida para isso. We risk our lives for this. Nos gastamos para isso. We spend ourselves in this. E quanto a nós, não queremos nada para nós. And concerning us, we don't want anything for Como ourselves. Paulo fala em Atos 20, terminar com esse versículo. As Paul says in Acts 20, I'll finish with this verse. Como Paulo fala, What does Paul say? em nada, In nothing, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. in nothing do I consider my life precious for myself. A minha vida não é preciosa para mim. Em nada considero, né? Versículo 24. Verse 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, contanto que complete a minha carreira so that I may finish my race e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of Como God. Paulo, nós vamos passar a nossa vida pregando o reino. Está no versículo seguinte. Nós vamos passar a nossa vida pregando o reino. As Paul, we're going to spend our lives preaching the kingdom. This is in the following verse. Até que venha o reino. Until the kingdom comes. Por isso, irmãos, o Senhor está levantando um grupo de guerreiros. That is why, brothers, the Lord is raising a group of warriors. Vocês são os guerreiros do Senhor aqui na África. You are the warriors of the Lord here in Africa. Não lutamos por nós. We don't fight for ourselves. Lutamos pelo reino. We fight for the kingdom. Vamos levantar o reino de Deus aqui nesse continente. Let us raise the kingdom of God here in this continent. Envergonhar Satanás. Let us put Satan to shame. Quebrar a maldição. Let us break the curse. Trazer a bênção de Deus. Bring the blessing of God. Jesus é o Senhor. Jesus is Lord. Bonjour, ça va? Je m'appelle Davi, je suis missionnaire, je viens do Brasil e eu não sei mais falar francês. Hoje a gente quer convidar vocês para passar um dia conosco aqui em Madagascar, ver como é a rotina de um comportor aqui. São exatamente 7h52, o despertar é 8 horas, então temos que levantar já já. Ainda tem 2 meninão para acordar e bora pra cima, tá 12 graus, tá frio, mas vem ver conosco. Vem! Hoy estamos con una equipe de 8 colportores y 2 ceapistas atuando aquí en Antananarivo, capital do país. Dos ceapistas é fruto da colportagem e estará sendo enviado em agosto para fazer CEAP na África do Sul. E outra ceapista é uma adolescente da vida da igreja que dedicou as férias da escola dela para ser aperfeiçoada no CEAP. Todos os nossos livros são em francês, que assim como o malgache é uma língua oficial do país. Aqui é um pouco desafiador para nós que viemos de fora, pois pouquíssimas pessoas que abordamos falam inglês. Mas graças a Deus que a obra não é feita por capacidade humana, mas sim pelo poder do Espírito e da Palavra. Então, não sentimos isso como uma barreira, mas como uma maneira de cada vez mais dependermos do Senhor.
Et tous les dimanches, chaque réunion est un festin, avec l'église qui contient aujourd'hui 80 frères et sœurs, dont 40 adolescents. Vem! Yanal. Un. Missioneiro. Maneira Dani. Ser. Yanal! Seeker. Camille. Abraham.